Senhor presidente, demais colegas vereadores e comunidade que nos acompanha, boa tarde. Ouvindo as falas dos vereadores aqui, eu não poderia deixar de fazer um contraponto pesado ao que eu ouvi aqui, de que o atraso nas obras da 470 tem a ver com gasoduto. Que vergonha! Que mentira deslavada! Pode até ter algum gasoduto que precise passar por algum ajuste, mas eu quero perguntar para os vereadores do PT, por que, se tem recurso para fazer a 470, por que não começa a tirar do chão viadutos lá na região de Navegantes, que não tem gasoduto nenhum atrapalhando? Então é narrativa, vão querer ficar jogando a culpa no colo dos outros, por quê? É bem por isso que eu disse que o vereador Adriano se escapou aqui, que ele já estava no tempo extra, porque é mentira. Tem recurso, então começa a tirar viaduto do chão, lá em Navegantes também, porque se aqui tem algum problema, lá em Navegantes não tem mais gasoduto. Faz a obra acontecer. A responsabilidade do atraso nas obras da 470 tem nome e sobrenome, é o governo do PT. Então fica só esse apontamento aqui. Eu gostaria de falar também sobre o recurso que eu e o vereador Bruno estivemos honrosamente representando o deputado Gilson no Hospital Santo Antônio essa manhã, relatando que 2.700.000 reais são recursos muito generosos. É muito difícil a gente ver um parlamentar enviando tantos recursos para uma única entidade de uma vez só. Tanto é que é um recurso recorde. E isso é mérito exclusivo do serviço de excelência entregue por toda a equipe, conselheiros e os profissionais do Hospital Santo Antônio. Fico feliz em participar de um movimento partidário que, vereador Bruno, procura colocar o recurso onde ele é mais necessário. E ali a gente viu necessidade. Inclusive, hoje de manhã, enquanto estávamos lá, em tempo real, a gente via nos sistemas do Hospital Santo Antônio que estavam com aproximadamente 90% de ocupação, o que era considerado uma manhã tranquila, porque isso oscila, segundo o senhor Rafael Bertual, entre 94% e 96% de ocupação. E olhem só, senhores vereadores, eu questionei aos gestores do hospital, qual que seria o número ideal? Aproximadamente 80% de ocupação. Isso significa que a gente precisa de muitos mais leitos no Hospital Santo Antônio, muitos mais investimentos, e é por isso que eu faço votos de que o quanto antes a gente tenha a nova torre sendo erguida, o que representará 70% de incremento na área construída do Hospital Santo Antônio. Então isso fará muita diferença para a nossa população, até porque esse hospital tem um caráter regional, por mais que não seja considerado, tem um caráter regional. Eu gostaria também de comentar, no tempo que me resta aqui, sobre algo que tem me incomodado, vereadores, que são, de certa forma, a maneira com que a gente acaba exigindo, acima do necessário, dos nossos empresários e empreendedores. Eu vejo que Blumenau é uma cidade de excelência em muitos aspectos, porém, do ponto de vista econômico, a gente deixou de ser protagonista há muito tempo. A gente se orgulha da pujança econômica de Blumenau, mas tem perdido muito protagonismo. Tanto é que a participação de Blumenau no PIB de Santa Catarina só vem caindo. A gente precisa abraçar quem quer investir em Blumenau, quem quer fazer a economia girar aqui e não punir cada vez mais. E é por isso que eu quero falar sobre os estudos de impacto de vizinhança. O estudo de impacto de vizinhança e as medidas mitigatórias exigidas por eles, de certa forma, são razoáveis em alguns casos. E conversando com empreendedores, eu posso dizer que eu concordo que seja feita alguma compensação quando você vai fazer um grande empreendimento. Por exemplo, lá no extremo da região norte de Blumenau, na Tatutíba, onde tem pouca infraestrutura, onde tem pouca oferta de vagas de creche, de mobilidade e assim por diante. Só que você colocar exigências pesadas, onde já tem estrutura consolidada e pronta, como aqui na região da Ponta Aguda, por exemplo, me parece uma insanidade. Tanto é que, muitas vezes, não é encontrado um objeto de execução propriamente dita de melhoria na comunidade e a prefeitura está exigindo compensações financeiras. Mas, gente, se não consegue encontrar na região de impacto direto do empreendimento uma medida mitigatória, para que exigir dinheiro? É uma maneira que a prefeitura está encontrando de arrancar dinheiro dos nossos empreendedores sem fazer aumento de impostos. Isso é uma insanidade, e eu quero dizer que nos últimos anos a gente maltratou muito os nossos empresários e empreendedores, que são aquilo que a gente mais precisa em Blumenau hoje. Eu quero citar um exemplo, não sei se vossas excelências sabiam, mas o empreendimento aqui próximo, o Mercado Sans Clube, ao se instalar em uma unidade que já era um supermercado, que já estava consolidado, que estava sendo alvo de moradores de rua, uma região insegura, ainda teve que gastar, senhores vereadores, mais de 700 mil reais em medidas compensatórias pelo impacto na vizinhança.
Isso é insano. Nós já tínhamos um mercado naquela região. O que o Sam's Club precisava fazer ali é ser incentivado. Era uma região abandonada, uma região perigosa, e a gente vai maltratar quem quer investir em Blumenau, pedir mais de 700 mil reais de compensações, porque vai colocar um mercado onde o primeiro foi desativado. A gente está abrindo uma porteira perigosíssima. E eu vou além, eu fiquei sabendo, e eu não sei se é verdade, mas pode ser verdade, que um grande supermercado aqui da nossa região, da nossa cidade, pensou em fazer uma ampliação em um bairro central da nossa cidade, e o que foi solicitado de impacto era tão exagerado que inviabilizou e não saiu. Não saiu o aumento do supermercado. Eles queriam naquela oportunidade, vereador professor Gilson, que eles indenizassem uma propriedade de uma esquina movimentada e pagassem pela construção de uma rotatória. Gente, a Blumenau está caminhando muito lentamente do ponto de vista econômico. A gente vai bem em muitos indicadores, e na economia não é um deles. Não é um deles. As nossas cidades vizinhas estão dando um banho de desenvolvimento, crescimento acelerado, e Blumenau precisa ser vanguarda nisso, parar de maltratar os nossos empreendedores. E antes de dar a parte para o vereador Brunin, eu quero dizer que a Lei de Impacto de Vizinhança, em 2021, ela sofreu um arrochamento ainda maior, porque já existia a legislação em 2021, a gente permitiu que ela fosse muito mais pesada e rigorosa aos nossos empreendimentos. Inclusive, antes, previa, por exemplo, impacto de vizinhança para edifícios com 500 unidades. Agora, se não me engano, cerca de 200. Enfim, eu não vou me ater aos números aqui, porque eu não trouxe eles explicitados aqui nesse momento, mas eu quero fazer uma reflexão. A gente precisa facilitar quem quer empreender em Blumenau, porque a carga tributária é alta. E a gente já paga para receber muitos serviços. Então, não dá para a gente ficar maltratando. Blumenau ficou para trás. Concedo a parte. Ouça a parte, vereador Brunin. Parabéns, vereador Diego Nazato, pela fala perfeita. A gente precisa lembrar aqui a Prefeitura de Blumenau, principalmente o CEPLAN, né, em particular, para ter cuidado com essa sede arrecadatória, tentar ganhar cada vez mais, porque tem um negocinho que eles estão esquecendo, que é concorrência. E a concorrência tem nome e tem endereço. É Gaspar, é Indaial, é Timbó, é Pomerode. Essas cidades estão levando empresas que poderiam ficar aqui, ou que poderiam se instalar aqui, inclusive empresas nossas, de tradição de Blumenau, estão indo para lá, na hora de ampliar, não conseguem ficar aqui, estão indo para lá. E acontece o pior dos mundos, que é quando o funcionário trabalha em outra cidade, mas mora em Blumenau, usa o serviço público de Blumenau, o ônibus que a prefeitura bota dinheiro público, o serviço de saúde, de educação, mas na hora de produzir e arrecadar, o imposto fica onde? Fica em Gaspar, Indaial, Timbó, Pomerode, e Blumenau só paga e não recebe, e está aí o desenvolvimento econômico indo ladeira abaixo. Senhor presidente, mais um minuto para a conclusão. Concedo mais um minuto para concluir seu pensamento na tarde de hoje. Perfeitas colocações, vereador Brunin, e quero dizer, inclusive, que qualquer pesquisa na internet vai comprovar que o custo de moradia no nosso município está ficando muito mais elevado do que nas nossas cidades vizinhas. E aí, como o vereador Brunin comentou, é porque as pessoas têm dificuldade de construir aqui no nosso município e acabam tendo que ir para as cidades vizinhas. Eu tenho inúmeros casos de conhecidos da época do colégio que, conforme foram amadurecendo, tendo seus primeiros salários, tudo, se viram obrigados, vereador Brunin, a se mudarem de Blumenau. A gente quer ser uma cidade desse perfil? Uma cidade que enxota as novas gerações? Já tem muita gente deixando a nossa cidade. Pessoas qualificadas que procuram ter oportunidade de adquirir o seu imóvel de qualidade, primeiro imóvel, e acabam recorrendo às cidades vizinhas, que tem uma legislação menos rigorosa, que oferece condições que a gente tenha moradias de qualidade a preços acessíveis. Porque se a gente coloca as regras de construção ou de impacto de vizinhança aqui em cima, o preço dos poucos imóveis que a gente venha a construir no nosso município também fica aqui em cima. E moradia está caro demais. Quer que fique mais barato? Flexibilize para quem constrói. Obrigado.